Boa noite, estamos entrando aqui pela Rede Bandeirantes Televisão com nossos Deles e Delas 32 anos no ar. Pelo canal 7, NET canal 21, NET HD canal 507 e você pode assistir ainda pelo YouTube. Nós estamos dando prosseguimento aqui ao nosso programa, aos candidatos à eleição aqui agora de 2020. Nós já tivemos aqui com a dona Clarissa Garotinho, a candidata Clarissa Garotinho, a candidata Marta Rocha, a candidata Benedita da Silva, o candidato Luiz Lima e o candidato Bandeira de Mello, Eduardo Bandeira de Mello. Mas na impossibilidade de agenda, o candidato Crivella, Marcelo Crivella, não pôde comparecer ao programa. E para a gente aqui foi até não é que seja melhor ou pior, não pôde comparecer ao programa. Mas para isso eu sei que tenho certeza que o programa hoje será um programa de utilidade pública que o povo do estado de Janeiro precisa saber, mediante essa pandemia que nós estamos encontrando aqui no Rio, no Brasil inteiro e no mundo afora, como é que vai ser a votação, vai dar explicação aos nossos telespectadores, como é que vai se proceder a essas eleições no dia 15 de novembro. Então, para isso, nós convidamos a pessoa máxima, que é o doutor, desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do nosso estado, doutor Cláudio Brandão, que vai estar conversando com vocês, dando umas explicações para vocês. Doutor Cláudio, é um prazer enorme estar recebendo aqui o senhor. Nós estamos aqui nos dias das eleições e acho que tem alguma coisa boa para nos contar aqui, nos revelar aqui. Ok, doutor Cláudio? É uma honra para mim estar aqui. Tá? Acho que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro tem um desafio muito grande esse ano. Tá? Toda eleição é um desafio para a Justiça Eleitoral, essa é uma eleição especial e é muito importante para o tribunal ter a oportunidade de esclarecer às pessoas as singularidades dessa eleição e os cuidados que nós estamos tendo com a segurança dos eleitores. Bom, a nossa Letícia Levi vai apresentar os seus convidados de hoje. Boa noite, Leleco. Hoje, Luiz Márcio Pereira, juízes eleitorais Luiz Márcio Pereira e Paulo Roberto Fragoso são os nossos convidados do programa de hoje. Só para registrar que o doutor Luiz Márcio Pereira ele é um coordenador estadual da fiscalização de propaganda eleitoral aqui no estado do Rio de Janeiro. Do Luiz Paulo também, que vai dar algumas explicações, se for necessário. O doutor Cláudio vai passar a palavra para ele, ok? E hoje nós não vamos ter o baú do Chacrinha. Em homenagem a todos os italianos, a colônia italiana, tem aqui até uma revista italiana aqui do meu amigo Pietro Petraglia, Comunidade Italiana, entendeu? Uma revista muito interessante sobre a Itália, entendeu? Então nós vamos prestar homenagem hoje à Itália. Doutor Cláudio tem aqui uma revista do senhor. Obrigado. Doutor Luiz Márcio tem aqui uma revista do senhor. Paulo Roberto. Doutor Paulo Roberto, a Letícia Pássia e a dona Letícia aqui, Comunidade Italiana do nosso querido Pietro Petraglia. Tem tudo aqui sobre a Itália. E para homenagear a Itália, nada mais, nada menos, no final do programa nós vamos apresentar Andrea Bocelli e Jennifer Lopez hoje no final do programa. Roda um pedacinho aí, por favor. Estás perdendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras, hasta cuándo. Curtiu Andrea Bocelli e Jennifer Lopez, ok? Bom, vamos a um breve intervalo e voltamos já com o desembargador, presidente do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, doutor Cláudio Brandão, hoje aqui no Deles e Delas. Roda aí, Pedrinho, vamos rodar. O Deles e Delas dessa noite está de volta. Hoje o nosso convidado é o entrevistado desembargador Cláudio Brandão, presidente do TRE do Rio de Janeiro. Boa noite, doutor Cláudio. Boa noite. Boa noite. Essa campanha, essas eleições estão sendo marcadas pela pandemia da Covid-19. São eleições diferentes de todas as outras. Como é que está sendo enfrentar isso? O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, aliás, a Justiça Eleitoral como um todo, ela se reinventou para proporcionar aos eleitores, à população,
o exercício de uma das mais sérias e sagrados direitos que nós temos na Constituição, que é o de escolher nossos representantes. Aliás, cada um de nós se reinventou na nossa vida privada e as instituições também fizeram isso. E nós conseguimos, tá? Num esforço muito grande, principalmente dos servidores muito qualificados do Tribunal Regional Eleitoral, estamos viabilizando o exercício do direito de voto, e é muito importante, tá, que o Tribunal tenha a oportunidade de colocar para as pessoas que haverá um ambiente absolutamente seguro para que as pessoas votem, tá, no dia 15 de novembro. O senhor fez algumas modificações referente ao horário. Vai começar, sempre as eleições começavam às 8 horas da manhã e terminava às 17 horas. Esse ano, com o problema da Covid, vai começar uma hora antes, de 7 às 17 horas. Quais são os procedimentos que vocês vão tomar, o cuidado que vocês vão tomar com os eleitores ao votar? Eu estava escutando hoje no rádio, o pessoal que está com Covid não vai ser obrigado a votar, não vai ter obrigação, se constatou Covid antes das eleições, na semana antes, não é obrigado a votar. Aí eu pergunto ao senhor, quais providências que o tribunal está fazendo para ter uma eleição tranquila, que o pessoal vá votar com segurança, com calma, com segurança e com toda... Aqui, o álcool gel aqui na mão, aqui, está aqui o álcool gel e aqui a máscara. Tem aqui a máscarazinha, que são duas coisas super importantes. Então, qual é o cuidado que o tribunal está tomando quanto a isso, doutor? Houve antecipação do horário de votação em 1 hora, tá? E nas primeiras horas, prioritariamente votarão os idosos que estão no grupo de risco. Todos os nossos colaboradores vão receber um material, tá, de proteção individual. Então, no ambiente, tá, na sessão eleitoral, vai ser um ambiente absolutamente seguro para os que estão trabalhando ali e para os eleitores. Há uma recomendação, e é fundamental para a segurança da eleição, tá, que cada eleitor se conscientize da responsabilidade dele, quer dizer, a responsabilidade pela saúde de cada um passa por um comportamento individual. Então, as pessoas só poderão votar de máscara. É muito importante que as pessoas já compareçam à sessão eleitoral já com o número dos seus candidatos e levando uma caneta, tá? Caso alguém não leve a caneta, a gente vai ter uma caneta lá que vai ser devidamente tratada, higienizada. Mas o ideal é que cada um leve. E nós temos a certeza de que, se cada um comparecer ao local de votação com a máscara, tá, com a caneta, já com o seu número, a votação vai ser bem rápida e não haverá aglomeração, nada que aumente o risco. Vai ter aquele medidor de temperatura para entrar na entrada? Não, vai ter uma álcool na entrada, álcool para quem sair, haverá um distanciamento, a marcação dos locais para que não haja fila. Esse ano nós não teremos a identificação biométrica, não porque ela não seja importante, é muito importante. Só que a Justiça Eleitoral entendeu que, nesse momento, ponderando as questões envolvidas, prepondera a saúde dos eleitores. Então, nós não vamos exigir a identificação biométrica. As pessoas devem levar uma identidade, mas não haverá captação da digital. Mas, doutor, se por acaso atrasar, que vai ser um processo diferente essa votação, concorda? Vai ter o distanciamento, não vai ter aquela aglomeração de entrar votar, sair, entrar, votar, sair. Vai ser tudo mais organizado, com mais calma, Sim. Essas coisas todas. Se por acaso tiver um atraso de as pessoas chegarem lá e chegar às 17 horas e ainda ter gente para votar, vocês vão dar... Todo eleitor que chegar à sessão eleitoral até às 17 horas vai ter o direito de voto assegurado. Assegurado. Sim, não há risco nenhum. Não pode passar. Se chegar depois de 17 horas... Não, aí é um horário, tá? Quem chegar até às 17 horas há uma distribuição de senha, identifique-se aquelas pessoas que estão aguardando e elas terão o direito de voto assegurado. Mas a estimativa nossa é de que não vai haver aglomeração. São apenas 2 votos, diferente da eleição anterior. É mais rápido, não haverá identificação biométrica. Foram feitas várias simulações e a estimativa nossa é de que não haverá razão para demora, para aglomeração, mas é evidente que
que se 5 ou 6 pessoas chegarem às 17 horas, essas pessoas terão o seu direito de voto assegurado. Doutor Cláudio, só para a gente confirmar aqui, quem chegar sem máscara, o que vai acontecer? Não pro vai eleitor? votar. Não vai votar? Não, isso está definido. A pessoa tem que levar Vocês bem não vão claro. disponibilizar máscara para os eleitores? Talvez tenha alguma coisa, mas a responsabilidade é do eleitor. É do eleitor e não com há um máscara. compromisso formal da Justiça Eleitoral de O álcool disponibilizar. gel, você álcool é gel da vai estar lá. responsabilidade do tribunal. Todas as pessoas na sessão eleitoral estarão com face shield, com todo o equipamento. Então, o ambiente vai ser um ambiente seguro. Tá? Agora, a Justiça Eleitoral não vai se responsabilizar por fornecer máscara para cada eleitor. Então, é muito importante aqui, ó, isso. importante. A decisão já foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Importante a sua máscara aqui, ó, aqui. Não deixe, senão você não vai votar, não. Entendeu? vai deixar o seu voto e não vai votar, não. A não ser que eles emprestem alguma máscara lá, seja complacente. Doutor Luiz Márcio Pereira, o senhor é que é o coordenador estadual da fiscalização da propaganda do Rio de Janeiro. O que o senhor tem a nos falar e se o senhor quiser fazer uma pergunta ao doutor Cláudio, está aqui às ordens. A propaganda esse ano é uma propaganda diferente, né? É uma propaganda com internet, porque aqueles métodos tradicionais de propaganda tiveram que ficar em segundo plano. Agora, no final, né, já aproximando a eleição, está havendo, com a flexibilização da convivência, já existem distribuição de santinhos, passeatas, né? E aí fica aqui a pergunta para o presidente, como é que fica, presidente, essa organização das eleições, né, no final, nos últimos dias, nos municípios menores, onde todos querem fazer os comícios e geralmente tem uma praça que todo mundo gosta de usar. Qual é a orientação, presidente, que seria dada? A autoridade, em relação à questão da propaganda eleitoral, a coordenação do doutor Luiz Márcio, mas a autoridade local é do juiz da zona eleitoral. E ele, principalmente nos municípios pequenos, nos quais às vezes há uma disputa por locais onde o comício pode ser realizado, o juiz vai decidir de acordo com critérios que proporcionam uma isonomia entre as partes envolvidas. Mas e aí há uma questão importante, que é de chamar pela responsabilidade dos partidos políticos e dos candidatos. Não é o momento oportuno, tá, para aglomerações. Então, a decisão é do governo do Estado, nós estamos conversando com o governo do Estado em relação às medidas sanitárias também no ambiente de propaganda eleitoral, mas é preciso que as pessoas mantenham a conscientização e que os partidos e candidatos também saibam disso. Avaliem a conveniência de, num ambiente ainda de pandemia, realizar eventos com aglomerações. Isso é muito perigoso. Esse ano, nós, diferente dos outros, nós teremos um aplicativo que tem o nome de e-título, é o título eletrônico. A pessoa que fez a biometria, a pessoa vai poder votar apresentando o celular. Eu gostaria, presidente, se fosse possível, talvez o eleitor queira saber da segurança desse aplicativo. O aplicativo é extremamente seguro, tá? É uma ferramenta que a gente está disponibilizando para o eleitor. E ele, inclusive, poderá ser utilizado para pessoas que, eventualmente, não estiverem na comarca e desejarem justificar. Através desse aplicativo, e o doutor Paulo Roberto avalia isso e cuida lá dessa parte também. Primeiro, há um estímulo por parte da Justiça Eleitoral para que as pessoas votem. Tá? É muito importante isso. O fato de estar sendo disponibilizado uma eleição segura para as pessoas, mesmo em ambiente de pandemia, isso não significa que haja um estímulo para que as pessoas não votem. É muito importante votar. É muito importante escolher candidatos, tá? É muito importante que a democracia se manifeste dessa forma. Agora, se eventualmente um eleitor não estiver no seu domicílio eleitoral, através do aplicativo que o doutor Paulo mencionou, ela poderá também justificar. Isso só vale para os eleitores que não estiverem no domicílio, não é isso? Exatamente. E quem não votar, que geralmente todo ano tem um percentual de pessoas que não votam, que preferem pagar uma multa. Assim, isso vai continuar? Essas pessoas terão um prazo para justificar, ao que me parece de 60 dias, e se não justificar, a incidência de uma multa. Mas, repito, é muito importante para aquelas pessoas que se sentirem seguras, para que elas compareçam. Tá? O nosso incentivo é para isso, porque há um esforço muito grande
tá, por parte da Justiça Eleitoral, principalmente dos seus servidores, para que as pessoas votem. O estado do Rio são 99 municípios. 92 municípios. 92 municípios. Quantas zonas eleitorais vai ter para o povo do estado do Rio de Janeiro votar, os eleitores votar? Quantas zonas? Só tem isso de cabeça? São 165 zonas eleitorais e me parece que mais de 4 mil locais de votação. Tá? Isso envolve a convocação de mais de 140 mil pessoas, mais de 140 mil mesários. Certo. Então é um número expressivo de colaboradores. 165 zonas. Zona onde o pessoal pode votar. Não, o eleitor. aí é a sessão eleitoral, tá? São várias sessões eleitorais e as sessões cada sessão tem vários locais. Os locais normalmente a abrigam zona tem várias sessões. Isso. Entendi Tá agora. E cada sessão dessa vai ter um juiz lá disponível. Cada zona eleitoral tem um juiz responsável. Ele organiza, tá, com a coordenação do tribunal, os locais de votação e a convocação dos mesários e colaboradores. Aliás, se você me permite, pode. É importante destacar a importância do mesário. São pessoas que estão ali por um vínculo de cidadania, muitos se apresentando de forma voluntária, reconhecendo a importância da participação deles, e é uma questão que vale a pena ser mencionada. Nós temos, assim como os profissionais de saúde são heróis no Brasil, essa eleição só vai ser realizada por essas pessoas que também, como todo mundo de uma tem, forma voluntária, estão dando que não ganham nada, né? Não são remunerados, vão por livre e por espontânea vontade. É um vínculo de cidadania, tá? E é muito importante que se reconheça o valor dessas pessoas e do trabalho que elas vão desenvolver. Bom, eu tenho um recadinho aqui da Confederação Nacional do Comércio. O SESC promove uma versão virtual do maior circuito literário do país, a Arte Palavra SESC, na sua 4ª edição, em um circuito que terá 40 artistas em 24 estados, com mais de 186 atividades que acontece agora, que vai acontecer até o final do mês de dezembro. É só você conferir essas apresentações, está aí na telinha, www.facebook.com/artepalavrasSesc. Não perca essa grande oportunidade que a Confederação Nacional do Comércio está dando em mais de 24 estados, com mais de 40 artistas durante essa pandemia que nós estamos envolvidos, ok? Um recadinho aqui da Confederação, o doutor Roberto Salles, aquele abraço para o senhor aí, presidente da Confederação. Bom, vamos a um breve intervalo e voltamos já com o desembargador, doutor Cláudio Brandão, presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado do Rio de Janeiro, hoje em Medeiros de Belo. Roda aí, Pedrinho, vamos lá. O Deles e Delas dessa noite está de volta. Hoje o nosso entrevistado é o desembargador, presidente do TRE-RJ, Cláudio Brandão. Doutor Cláudio, como o senhor está enfrentando as fake news e a fiscalização no meio digital? Esse é um outro desafio da Justiça Eleitoral. E só se combate a desinformação com informação. Claro. A grande verdade é que o tribunal tem feito um esforço muito grande para conscientizar também os eleitores para que não haja propagação da mentira, da inverdade. E é extremamente importante também que as pessoas que estão nos ouvindo, tá, que saibam o seguinte, quem recebe fake news ou quem recebe inverdades por parte de um candidato que tenta atacar o outro, lembre, a mentira, a fake news, a inverdade, ela atinge não só o oponente na eleição, ela atinge a vida e a honra das pessoas. Então, quem propaga fake news não tem muita consideração pela vida e pela honra das pessoas. E essa pessoa não merece meu voto e não deve merecer o voto de ninguém. Então, é preciso que os eleitores saibam, tá, identificar quem, de alguma forma, usa meios desleais, tá, para propaganda. É preciso, tá, que, através do eleitor, que o prêmio da escolha seja dado ao candidato honesto. Tá? E esse é um desafio muito grande em relação a isso. Nós temos aqui até o doutor Luiz Márcio, que é um dos grandes especialistas, eu diria até do Brasil,
nessa parte de propaganda eleitoral e que vem coordenando um trabalho muito interessante dos juízes eleitorais do Rio de Janeiro no combate à fake news. Aí o doutor Luiz Márcio pode até nos esclarecer melhor sobre isso. Por gentileza, doutor. Sim, presidente. O que ocorre é que as fake news ou a desinformação são um tema muito, né, que vem desde a eleição de 2018, vem preocupando muito a Justiça Eleitoral. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, esse ano, né, fez um projeto muito interessante, né, para confirmação das informações, abrindo espaço junto às empresas WhatsApp, junto às empresas de mídia social, para confirmação dessas informações, de uma checagem, né? Então, todo aquele eleitor que receber determinado material, que desconfie, há a possibilidade de fazer a checagem por meio, inclusive, do site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro ou do TSE. É possível entrar no site aqui do Tribunal do Rio, remeter aquele material que ele questiona, isso vai ser encaminhado ao TSE e o TSE vem fazendo essa checagem. Ao lado disso, aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o presidente Cláudio Brandão trouxe algo novo, que não existia, né, que é a inteligência judiciária. Então, até gostaria que o presidente, se pudesse falar um pouquinho, né, dessa novidade da inteligência judiciária, que foi um trabalho muito interessante. Nós criamos um órgão perene no tribunal de análise de informações, tá, e de interlocução junto às empresas que administram as redes sociais, exatamente para que rapidamente as informações que não são verdadeiras, a fake news, elas sejam retiradas do mundo virtual e que se apure a responsabilidade de quem lança a mão desses meios. Lógico, o órgão tem outras funções também, como de preservar a memória das eleições em si para as novas administrações do tribunal. Então, é um sistema que vem funcionando e, com isso, nesse mundo virtual, nós estamos conseguindo dar respostas eficientes para o controle, repito, desse procedimento que para nós é desonesto. Doutor Paulo. Presidente, se a gente pudesse tocar no assunto, porque, eventualmente, o sistema que a gente comumente chama de urna eletrônica, esse sistema é colocado em xeque, por vezes coloca em dúvida a eficácia desse sistema, no sentido de que ele represente fielmente a vontade do eleitor. Aqui na Justiça Eleitoral, Brasil afora, ela faz uma auditoria. 4 urnas são sorteadas e essas 4 urnas elas são postas à prova, o que alguns chamam de acurácia, ver se essas urnas elas são eficazes. Gostaria que o senhor pudesse falar, presidente, sobre esse sistema eleitoral que a gente comumente chama de urna eletrônica, se o eleitor pode confiar, se a gente já teve qualquer notícia que se possa colocar em xeque esse sistema de recepção e de transmissão dos votos. É importante colocar isso e usar esse espaço, tá, para que as pessoas, novamente, tá, ouçam a afirmação de que a urna, o processo de escolha dos candidatos utilizado no Brasil, ele é absolutamente seguro. Tá? Não há nada que comprove, tá, que tenha havido fraude, por mais que as pessoas falem, aleguem, mas a verdade é que não há comprovação nenhuma, tá, no sentido de que... muita gente tem uns idiotas aí que põem em xeque aí essas urnas, essas urnas eletrônicas, os idiotas que falam besteira aí, isso é a coisa mais segura que tem. O Brasil conseguiu desenvolver um modelo, tá, que é seguro de votação, é extremamente rápido. Num país com mais de 100 milhões, muito mais do que 100 milhões de eleitores, nós conseguimos divulgar quem são os candidatos eleitos no mesmo dia. Tá? Então, é importante que as pessoas não ouçam essas histórias sem comprovação de que a urna não é segura. E o doutor Paulo mencionou um dos procedimentos adotados pela Justiça Eleitoral para verificação. É feito um sorteio na presença dos partidos políticos, 4 urnas são escolhidas de uma forma aleatória, essas urnas são encaminhadas, são examinadas, e na frente, na presença, tá, de quem os partidos políticos indicarem, tá, e de outras instituições da sociedade, é feita uma checagem. Paralelamente a isso, os partidos, que são os grandes, né, interessados nisso, já que os registros de candidatura são feitos através dos partidos políticos, eles acompanham todo o processo de inseminação das urnas, de checagem. Então, o eleitor pode ficar tranquilo
que o resultado divulgado pela Justiça Eleitoral é o resultado proveniente da vontade da maioria. Antes de passar aqui a bola para a Letícia, só rapidinho. Ninguém é perfeito, concorda? Nada é 100% perfeito. E todo ano tem algumas urnas que dão defeito e vai para o voto manual. Isso poderá acontecer novamente. E não é perfeito. Sim. A urna pode dar um defeito na hora lá, elétrico, qualquer coisa. É uma coisa normalíssima isso. E já aconteceu em outras eleições. Então, isso poderá ser feito manualmente. Se a urna der defeito, o eleitor vai poder votar manual. O direito de voto será assegurado a todos que comparecerem. Nós temos urnas de contingência, tá? E se essas urnas reservas não forem suficientes, a última das medidas é a votação manual. Então, a regra 3, regra 3 de emergência, deu defeito, ligou, já nós vai... temos um determinado número de urnas, tá, de contingência. Seu coordenação do senhor aí. Pessoas treinadas para substituição rápida dessas urnas, mas se acontecer, e pode acontecer, o percentual é mínimo, quase desprezível. Mas se acontecer uma situação como essa, nós também temos as urnas de lona e elas serão utilizadas. Então, não há risco para que o eleitor não tenha oportunidade de votar. E quantos países já vieram aqui para conhecer a tal da urna eletrônica? Vieram aqui e então muitos copiam, tá? O Brasil hoje exporta essa tecnologia. Tá? Exatamente porque esses países têm a percepção de que o nosso modelo é seguro. Inclusive, presidente, Sim. Se houver falta de energia, como o Leleco mencionou, ninguém as urnas têm bateria, né, presidente? Tem bateria que já liga o gerador, feito um gerador, já liga automaticamente e vai embora. Exatamente. Isso é fantástico isso. Doutor Cláudio, as eleições são um grande evento que mobiliza muitas pessoas e instituições. Fala pra gente sobre o apoio dessas instituições ao tribunal nas eleições. O tribunal ele precisa institucionalmente dialogar com todas as instituições públicas e privadas envolvidas no processo eleitoral. E nós temos recebido uma boa vontade muito grande por parte dessas instituições. O governo estadual e o governo federal, principalmente na área de segurança pública, eles estão nos dando todo o suporte para que as pessoas votem também no ambiente seguro, não só no campo sanitário, mas também em termos de segurança pública. Então, o governo do Estado e a União têm nos dado todo esse suporte na parte de segurança. Para deslocamento das urnas eleitorais, nós firmamos um convênio com a FETransport e aproximadamente 700 ônibus serão cedidos para que haja o deslocamento das urnas para os locais de votação. Através do Tribunal Superior Eleitoral, várias empresas fizeram doações dos instrumentos de segurança, álcool, todo o equipamento de segurança para as pessoas que vão trabalhar no dia da eleição. Então, nós estamos, repito, dialogando com várias instituições públicas e privadas, formalizamos esses instrumentos através de convênios com as instituições privadas e é dessa forma, com a colaboração de todos, uma colaboração que passa pelo mesário, por aquele que voluntariamente se apresenta para trabalhar, até grandes corporações e instituições públicas. É o esforço de cada um, é o esforço, na verdade, de todos, que vai fazer com que essa eleição, num ambiente difícil, se torne uma eleição especial, mas uma eleição que vai ser lembrada pelo esforço da sociedade brasileira para preservar os valores democráticos. Outro ponto importante que, pela primeira vez, essas eleições, pela primeira vez, não haverá coligações nas eleições para vereador. O que muda isso, doutor? Foi uma opção do legislador no sentido, as eleições para vereador são eleições proporcionais, as vagas são distribuídas proporcionalmente entre os partidos políticos. E havia a possibilidade de coligações de partidos, o que nessa eleição não vai ser possível. E aí, nesse ponto, talvez o doutor Luiz Márcio possa esclarecer melhor, porque é quem também cuida dessa parte de propaganda e Pois não, doutor? Posso pedir licença? Claro. O senhor permite? O senhor permite? manda? Eu tenho aqui, a gente tem que cumprir um tempo, eu tenho que dar um textinho aqui, aí quando voltar, o senhor vai ter a palavra do senhor.
Ok, doutor? Concorda? Você manda? Demanda? Vamos lá. Bom, não existe realmente educação sem cultura. Com essa convicção, a Fundação Sesgran Gran Rio, do nosso professor Carlos Alberto Serpa, através do seu Centro Cultural, que atua na área de teatro, literatura, poesia, dança e música. Nessa linha, a Faculdade Sesgran Gran Rio inicia seus novos cursos para teatro, tecnologia e pedagogia. Você pode saber muito mais, é só você entrar cultural.sesgranrio.org.br. E lembrando que a Julieta de Serpa aqui em Botafogo, entendeu? A nossa querida Julieta de Serpa aqui em Botafogo, aqui no Flamengo, quer dizer, aqui no Flamengo, já está aberta para o público, o restaurante já está funcionando, já está todo vapor, entendeu? Aqui é a nossa querida Casa de Cultura Julieta de Serpa aqui em Botafogo, ok? Vamos a um breve intervalo, voltamos já com o desembargador, Dr. Cláudio Brandão, presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado do Rio de Janeiro, hoje aqui no Deles e Delas. Obrigado. Roda, Pedrinho. Pim, plim, 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 pim. Pode. O Deles e Delas dessa noite tem um entrevistado, o desembargador Cláudio Brandão, presidente do TRE do Rio de Janeiro. Agora com a palavra, por favor, do Dr. Luiz Márcio Pereira, juiz eleitoral. Obrigado. Acrescentando o que o presidente tinha exposto, né, em relação às coligações que não serão possíveis mais nas eleições para vereador, as eleições proporcionais, isso trouxe um aumento no número de candidatos. Sim. Né? Então nós verificamos isso, o registro de candidatura agora ficou muito assoberbado, porque nós tivemos em todos os municípios do estado esse crescimento do número de candidatos a vereadores e também de prefeitos, porque alguns partidos optaram por ter candidatura própria para tentar também turbinar a candidatura de majoritários. Agora, uma dúvida que eu gostaria de saber, o doutor, os senhores que são experts, por que essa eleição não está acontecendo só aqui no nosso estado? Teve tantos candidatos que nunca houve isso. Parece que nós temos 14 ou 13 ou 12 candidatos. Geralmente eram 5, 6 candidatos. Não é só aqui que está acontecendo. Que fato é esse novo? Que todo mundo quer ser prefeito da cidade, de uma cidade que nós estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma crise financeira enorme no país e, de repente, quando estava tudo a mil maravilhas, dinheiro rolando aí para tudo quanto é lado, não apareceu tanto candidato e agora apareceu tantos candidatos. Qual a leitura que o senhor faz disso, doutor? Não, Presidente. O Brasil tem um número muito expressivo de partidos políticos. Demais, né? Então, eu acho isso terrível, sabe? Eu sou em totalmente tese, contra isso. qualquer partido político tem o direito de registrar candidatos. O doutor Luiz Márcio tocou num ponto em que a inviabilidade das coligações nas eleições para vereadores, isso acabou estimulando a apresentação de candidatos majoritários, ou seja, o cargo de prefeito, isoladamente por partidos políticos, porque fica melhor fazer a propaganda através da vinculação, da disputa entre prefeitos e candidatos a vereadores. Isso talvez seja uma das explicações. Quer dizer, não há um fato isolado que explique isso, mas a verdade é que são muitos candidatos. Por outro lado, essa oferta grande de candidatos vai dar ao eleitor a oportunidade de escolher entre um número maior de pessoas. Há um lado que não é muito bom, mas por outro lado, a democracia pressupõe escolha, né? Quanto maior o universo de candidatos... O que me chamou muita atenção, Sim. Esse número, e não é só aqui não, você vê esse debate que está ocorrendo nos outros estados, 11, 12, 13 candidatos, eu falei, Coisa que nunca teve. O país está nadando em dinheiro, o país está uma maravilha, nós estamos vivendo um problema sério na saúde e todo mundo quer ser candidato a prefeito. Bom, está explicado. Letícia. Doutor, o TRE possui programas socioeducativos para os jovens falarem de cidadania. Qual a importância da participação do jovem na política? São os jovens, não é isso, que vão trazer novas ideias e o jovem de hoje vai ser aquele candidato de amanhã. A participação política é muito importante.
as pessoas precisam discutir política, tá? As pessoas precisam... há muita coisa ruim que às vezes se atribui à política, mas a solução está na política. Tá? Existe a boa política. Então é preciso formar, tá? Formar o cidadão dentro dessa perspectiva de participação e de debate. Então o debate sadio é muito bom. O que a gente às vezes fica triste é quando as pessoas radicalizam demais o debate, e a radicalização, às vezes, não permite que alguém observe coisas boas, tá? De uma forma diferente do que ele pensa. A participação maior do jovem acabou sendo um pouco comprometido esse ano, em termos de registro, de cadastramento, porque a pandemia veio ali em março e em maio era o período de fechamento do nosso cadastro. E muitos jovens se cadastravam como novos eleitores ali no último mês ou nos 2 últimos meses. E isso passou um pouco por essa palavra que eu uso muito de reinvenção do tribunal. Nós conseguimos em muito pouco tempo disponibilizar a possibilidade de cadastramento de novos eleitores através desse ambiente virtual, mas não foi suficiente, certamente, para conseguir captar todos os novos eleitores que desejavam, tá? Mas certamente o jovem participa do debate, o tribunal tem programas nesse sentido, e é importante que todos acompanhem, principalmente os mais novos, porque são eles que vão cuidar, né, do país no futuro. Bom, vou relembrar mais uma vez, não deixe de levar a sua máscara. Vamos facilitar a votação, você indo com a sua máscara. Que quem não tiver com a máscara não vai votar. Isso vai criar problema, a pessoa vai querer discutir. Sempre tem um que vai querer saber por que discutir. Então, não vai ser, lembre-se disso, só para lembrar, a máscara é importante. Só pode votar com a máscara. Guarde isso na cabeça de vocês eleitores, para a gente ter uma eleição tranquila e bem feita. Doutor Paulo Roberto, por favor. Bom, nós sabemos que a política partidária no nosso país é um ambiente estritamente masculino. E a legislação eleitoral, ela prevê uma norma para tentar, de alguma forma, equilibrar os gêneros. Embora a legislação não fale em gênero feminino, a legislação impõe aos partidos que não exagere só homem ou só mulheres. São 30% então, agora, né? Não, 30%. Então, há um percentual a ser observado, com sanções, inclusive, que são aplicadas quando isso não é aplicado. O partido não se registra e não pode concorrer, e depois há de haver uma distribuição equânime de verbas entre homens e mulheres. Se fosse possível, presidente, comentar um pouco como é que tem sentido nessa eleição a participação das mulheres, embora a norma não seja voltada exclusivamente para as mulheres, visa equalizar, equilibrar homens e mulheres nesse ambiente da política partidária. Como é que tem sentido nessa eleição, presidente, essa participação das mulheres? Eu acho que é pouco essa divisão 70-30. Acho que a mulher tinha que ter uma participação até maior. Mas não é só para... A legislação não podia falar para só mulher ou só homem. Tem que buscar um equilíbrio. Certo. Então se fala em 70 e 30. Se você vai ter 100 pessoas disputando, não pode ter mais do que 70 homens e 30 mulheres, ou vice-versa. Perfeito. Mas, embora não seja destinada às mulheres, a gente sabe que isso é para buscar uma participação maior das mulheres nesse ambiente. Perfeito. E é importante que até destacar o seguinte, há uma visão que as pessoas têm do sentido da isonomia, né, de tratar todos de forma igual. Só que há uma outra possibilidade de interpretação da isonomia, que é no seu sentido material. E essa é a importância até do protagonismo do legislador de reconhecer a existência de desigualdades de fato. O doutor Paulo colocou, ainda que de uma forma sutil, a verdade é que o ambiente político é um ambiente machista. Tá? E as mulheres têm dificuldade de ocupar um espaço que necessariamente deve ser ocupado por elas. Então o legislador, reconhecendo essa desigualdade de fato, ele adotou a solução prevista na Constituição. Vamos tratar de forma desigual os desiguais. E com isso há uma imposição legal no sentido da distribuição das vagas e dos recursos do fundo partidário,
entre os diversos candidatos, tá? E o tribunal vai agir com muito rigor em relação a isso, para que a lei efetivamente seja cumprida. Tá? O nosso papel é o de zelar para que a vontade do legislador expressa na legislação seja efetivamente aplicada. Não vamos tolerar abusos, tá? Ou tentativas de fraude nesse sentido. Doutor Cláudio, pouca gente sabe que existe uma auditoria de funcionamento nas urnas eletrônicas. Fala para a gente como funciona isso. É uma auditoria, o doutor Paulo Roberto falou por alto, mas seria até importante, porque ele é o responsável por essa auditoria que vai ser feita, e é muito importante isso. Bom, eu vou falar rapidamente. No sábado agora, na sede do TRE, sábado antes da eleição, sábado dia 14, na sede do TRE serão sorteadas 4 urnas. Então, saem 4 equipes da Justiça Eleitoral e vão nesses locais e fazem um clone dessa urna, leva a urna que já está programada naquela sessão eleitoral, troca e traz para um local. Esse ano será na 1º de março, número 42, no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, é onde nós faremos essa auditoria. Essa auditoria consiste basicamente em submeter os votos dos eleitores que votarão num papel ao voto da urna. Então, eu voto no candidato 1, eu tenho que saber se isso foi também feito na urna eletrônica. Então, está aberto lá a todos, o dia inteiro do dia 15, das 7 às 17, estará aberto para quem quiser, Centro Cultural da Justiça Eleitoral, 1º de março, número 42. É isso aí. Doutor, agora 2 perguntinhas rapidinhas. Se tiver segundo turno, a eleição é dia 15 de novembro, quando é que será a votação, a eleição para o segundo turno? Em dezembro? Que dia de dezembro? Não, dia 29 de novembro. 29, só 29. Então, a gente vai ter 14 dias para a eleição do segundo turno. Agora, isso aí é uma curiosidade que eu tenho, que eu acho um pouco exagerado. Eu gostaria de saber, se o senhor puder dar a sua opinião. O senhor não acha que tem muito partido no nosso país e muito partido que se funda para ter proveitos de fundos eleitorais, proveito de venda de horário na televisão? O senhor não acha que mas vocês não tem mais de 35 partidos aqui dentro, se eu não me engano, mais ou menos isso. Eu não sei. Só pode falar sobre esse assunto? Não é problema. É uma curiosidade minha que eu acho um absurdo. Entendeu? Tem muita gente que se aproveita para abrir um partido para fundo eleitoral, para vender espaço da televisão, espaço disso, espaço daquilo, entendeu? É porque a Constituição brasileira de 1988, ela consolidou um processo de redemocratização do país. E no ambiente constitucional anterior, nós convivemos durante muito tempo com apenas 2 partidos políticos, sendo que um basicamente era o partido de situação, o outro de oposição. E o de oposição concentrava diversos segmentos. A Constituição de 88, ela criou ela trouxe uma possibilidade de criação de partidos políticos. Eles são pessoas jurídicas de direito privado agora, então, ou seja, ela simplificou bastante esse processo de criação e aí houve, de fato, uma explosão de criação de partidos políticos, muito sem representatividade. E agora, o Brasil passa por um processo de reformulação desse modelo, criando cláusulas de barreira que vão restringir, de alguma forma, o acesso de partidos sem muita expressão, sem representatividade parlamentar, porque a finalidade do partido é divulgar as suas ideias, o seu programa e chegar ao poder, através da eleição dos seus representantes. E partido político que, convenhamos, que não tem representantes ou que não consegue eleger, esses partidos não podem ter um amplo acesso a recursos do fundo partidário, até porque isso é recurso público. Então, hoje, existe na legislação mecanismos que estão sendo progressivamente implementados para tentar conter, repito, existe essa aquela explosão. Cláusula de barreira Isso. que você não é obrigado a chamar o candidato, que não tiver cláusula de barreira, não tiver representatividade no Congresso, você não é obrigado a entrevistar, não tem isso também, doutor? O Brasil está passando por um processo de evolução dentro desses modelos, restringindo acesso aos meios de comunicação e a recursos públicos para partidos que não têm essa representatividade. Bom, eu tenho que chamar outro break comercial. Infelizmente, nós temos um tempo aqui a cumprir, mas eu acho que o doutor Cláudio já deu, conjunto com o doutor Luiz Márcio Pereira e o doutor Paulo Roberto Fragoso, já deu
várias explicações aí que o público, o nosso telespectador, gostaria de saber quanto às eleições que vai se acontecer daqui a 15 dias. Então vamos a um breve intervalo e voltamos com as considerações finais do presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Cláudio Brandão, hoje aqui dando essa honra, a presença dele aqui, um deles e delas, ok? Plim, plim, roda e avisa. Isso. Bom, mais uma vez relembrando, hein? Se não levar máscara, você não vota. Não vamos criar problemas, vamos ter uma eleição tranquila, serena, com tranquilidade, não vamos arranjar confusão. Pelo amor de Deus, vamos votar no seu candidato, mas vote com a máscara. Sem máscara, você sabe que você não vai poder votar. Bom, chegamos aqui ao nosso último bloco. Antes de passar aqui a palavra para o doutor Cláudio, eu gostaria de dar para ele aqui é uma biografia do nosso saudoso velho guerreiro. Muito obrigado. O doutor Luiz Márcio, também aqui uma biografia do livro do velho guerreiro. E o doutor Paulo, você passa aqui, por gentileza, a biografia do nosso saudoso velho guerreiro. Entendeu? Bom, eu acho que estamos chegando aqui ao nosso último bloco e esse programa eu achei de supra importância. Obrigado mais uma vez pelo candidato Marcelo Crivella de ter cedido o seu horário ao presidente do TRE, que acho que foi muito mais importante ele estar aqui hoje falando do que o senhor falando aqui, entendeu? Muito obrigado pelo seu carinho, que todos seguiram a norma, respeitaram, só o senhor que a sua agenda nós convidamos há mais de um mês e sua agenda calhou de não ter a sua presença aqui hoje. Mas foi muito mais importante aqui, no meu ponto de vista, ter o doutor Cláudio hoje, o doutor Luiz Mário e o doutor Paulo Roberto para esclarecer ao nosso telespectador. Doutor Cláudio, o desembargador, presidente do TRE, gostaria muito de agradecer a sua presença, gostaria de registrar também de agradecer ao querido Maurício, o seu assessor de imprensa e de comunicação, pela ajuda e pela contribuição muito importante que ele deu para a nossa realização aqui do nosso programa de hoje. Ao Maurício, muito obrigado, seu assessor de comunicação e de imprensa. E ao senhor, não tenho palavra para agradecer, ao doutor Márcio e ao doutor Paulo Roberto pela presença aqui, pelo esclarecimento. Sei que lhe faltou alguns pontos, mas acho que os mais importantes foram esclarecidos. Eu só tenho aí 30 segundos para mandar uma mensagem aqui para todos os eleitores aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. E mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Nós é que agradecemos. A Justiça Eleitoral agradece, até porque é muito importante para a Justiça Eleitoral quando nós temos um espaço qualificado para divulgar informações que são extremamente importantes para as pessoas. Então, quando nós somos recebidos, tá, por veículos de comunicação, tá, que chegam a milhares de pessoas, é uma oportunidade única, tá, para que a Justiça Eleitoral divulgue os cuidados que nós estamos tendo com a segurança dos eleitores, tanto no campo sanitário quanto na segurança mesmo, tá, para que as pessoas saibam, tá, que elas vão encontrar um ambiente seguro para votação e que ainda, tá, para que elas compareçam, tá, com máscara para votar, porque é assim que a democracia se desenvolve e se aprimora. Se as coisas não estão muito bem, tá, elas só vão melhorar a partir do momento em que as pessoas exercitarem a democracia através do voto. E só para fechar, o voto iguala a cada um de nós. Tá? Para nós, para a Justiça Eleitoral, o voto do mais pobre, do mais rico, do mais instruído, daquele que não teve essa oportunidade, o voto é absolutamente igual. Então, para nós, tá, cada eleitor, tá, é muito importante. Por isso que a gente enfatiza muito a importância do voto, tá? Porque todos são iguais no momento de votar. Muito obrigada, desembargador. Foram ótimos os esclarecimentos. Acho que a gente pôde passar bastante informação aqui para o nosso público. Obrigada, Luiz Márcio e doutor Paulo Roberto. Muito obrigada. Até domingo que vem. Até domingo que vem. Obrigado a você, doutor Paulo. Do doutor Luiz Márcio Pereira, coordenador estadual de fiscalização de propaganda aqui dos eleitores aqui do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, mesmo de coração. É o doutor
Paulo Roberto Fragoso, juiz eleitoral também, muito obrigado por ter comparecido aqui no dia de hoje, aqui, entendeu? Daqui a 15 dias, vamos votar bem. Vamos votar. Procure Estaremos lá. o seu eleitor, estude o seu eleitor, veja os seus projetos, veja e vote certo e vote com a máscara, mais uma vez. Letícia, boa noite. Obrigada, Querido, Lelé. obrigado. Boa noite. Até o próximo domingo aqui com o nosso deles e delas aqui, eleições. E ainda tem ainda o candidato Eduardo Paes, que vai participar no próximo domingo aqui no nosso programa, ok? E fique agora uma nossa homenagem à tua colônia italiana, entendeu? Do nosso querido Pietro Petrarca, que já damos aqui a revista Comunidade Italiana do Dr. Cláudio, do Dr. Paulo, do Dr. Marcos. E vamos assistir esse grande musical, Andrea Bocelli e Jennifer Berg. Bom tchau, um bom domingo, uma ótima semana para todos vocês e até o próximo domingo mais um deles e delas. Tchau. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días. Los días.